Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem aí, Pitanga, Ivaiporã e aos arredores. Iniciando esse mês de março, iniciando essa ano, espero que Deus aí possa abençoar as nossas famílias. Estamos passando por esses momentos aí turbulentos, mas com certeza tudo isso vai passar. Bom, e conforme o nosso cronograma, hoje dia de nossa APS, de gestão empresarial em jogos de empresas, e hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre processos decisórios. Todos os dias, né, nós bem mencionamos nas nossas primeiras aulas, como administradores precisamos tomar decisões de vários aspectos. E diante disso, quando você toma as decisões, é um jogo, né? São estratégias onde muitas vezes vocês não sabem o que os seus oponentes estão fazendo, os seus aliados estão fazendo, e muitas vezes os seus consumidores estão fazendo e querendo. Por isso que é importante demais termos essa noção de processo de decisão para que a gente possa desenvolver os nossos jogos, entre aspas, estratégicos das nossas empresas, dos nossos setores, para que possam se desenvolver cada vez mais. Tranquilo? Então aí, bem-vindos aí ao sétimo período do CP Pitanga, bem-vindos ao sétimo período da UCP Univale, a essa nossa aula compartilhada da noite desse primeiro dia de março de 2020. Lembrando, né, pessoal, vou também disponibilizar o material no nosso Classroom, né, junto com esse videozinho aqui. E sabem, né, que eu estou à disposição no WhatsApp de vocês, naquele nosso grupo do WhatsApp, para tirar todas as dúvidas que acaso vocês venham a ter, e fico à disposição até as 22h40, beleza? Então, peço gentileza aí para vocês, vou apresentar, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês nesse momento, para trazer o material que eu trabalhei aí para a nossa aulinha do dia de hoje. Então, possivelmente está apresentando. Ok, vamos lá. Aí, está sendo apresentado. Então, o CP, Faculdade do Centro do Paraná, Pitanga, Faculdades Integradas do Vale do Ivaí, Univale, curso de administração, sétimo período, 1º de março. Opa, coloquei ali 2020, mas é 2021. Desculpem a minha falha. Ainda a gente está, né, tem coisa que nem ontem teve jogo da final da Copa do Brasil, ainda é referente a 2020. Então, a gente se confunde ainda nessas datas. E hoje eu quero trazer para vocês um tema sobre processo decisório e teorias da decisão em organizações. Por quê? Porque vem de encontro que a gente veio falando, né, que são jogos empresariais em todos os âmbitos decisórios de todas as organizações, de todas as áreas, administrativa, de marketing, processo e financeiro, e precisamos tomar decisões para quê? Para que a gente possa ter eficiência em resultado, que é isso que a gente quer, né? Creio que vocês querem ter essas eficiências. E para que a gente possa ter eficiências, precisamos tomar decisões, muitas vezes assertivas, poucas assertivas, e infelizmente em poucos casos, mas que a gente tem que trabalhar cada vez mais para que isso aconteça, sem assertividade nenhuma, tá? E para que isso aconteça, pessoal, né, nós temos que ter objetivos. E creio que vocês, quando iniciaram a graduação na administração há 3 anos atrás, também estavam muitas vezes sem objetivos, muitas vezes pensando em qual caminho a seguir da melhor maneira, e creio que agora, já no sétimo período, já se findando, né, essa graduação de vocês, o último ano, creio que vocês já têm algumas metas estabelecidas, mas percebem-se, né, que essas metas e esses resultados que vieram até agora foi de algumas ações no qual vocês tomaram algum tipo de decisão normal.
Num primeiro momento, em um caminho, você tende a perceber, não, eu preciso chegar até do ponto A ao ponto B, mas no decorrer desse caminho, você vai perceber, poderia ter escolhido um outro caminho, poderia ter realizado esse caminho com recursos bem menos onerosos e assim por diante. Então, primeira coisa, temos que ter objetivos em nossas mentes para que a gente possa desenvolver as melhores estratégias das nossas ações em nossas empresas, na qual nós representamos, ou nas próprias empresas no qual nós somos empresários e empreendedores. E só relembrando um pouco, vocês já tiveram isso lá nos primeiros períodos, sobre teoria administrativa que precisamos ter, né? Nós temos as teorias que vocês, teoria geral da TGA, que vocês viram, né? Lá dos primeiros períodos do nosso curso, mas só relembrando essas teorias administrativas, é uma ciência nova que surgiu no início do século XX, então essa forma de planejar, essa forma de objetivizar alguma coisa, alguma ação, ela não é tão de um passado tão longínquo, né? É de um passado recente, em decorrência das mudanças verificadas na estrutura social do trabalho, causadas principalmente na Revolução Industrial. Por quê? Porque a partir do momento que passamos por cenários, e veja, nós estamos passando por um cenário pandêmico, onde as nossas tomadas de decisões são extremamente, tem que ser, né, extremamente assertivas, né? E o processo de decisão inicia-se pela identificação das necessidades, do que é possível fazer, da informação que está disponível, né? Por exemplo, do que é possível fazer nesse momento. Que, lembrando, né, a gente tem uma linha, né, da administração, da economia, que é a linha da sazonalidade, ou seja, hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra e assim por diante. Sempre estamos nessa rota de colisão da sazonalidade. Da informação que está disponível, ou seja, nós temos as informações disponíveis para tomar as melhores decisões. Mas, lógico, temos que filtrá-las cada vez mais nesses momentos de fake news, né? Infelizmente, temos esse problema, e é uma das forças que nós, como administradores, temos que ter em tomar decisões, é filtrar certas informações para que você possa utilizar de maneira mais eficiente nas nossas empresas, né? Da comunicação que precisa ser efetuada, ou seja, dentro do nosso mundo administrativo, hoje nós pecamos, e isso é várias e várias vezes, e vários setores, nessa dificuldade da comunicação. Lembram lá que brincávamos, eu acho que vocês tiveram na graduação sobre gestão de pessoas, comunicação, aquele telefone sem fio, onde lá num primeiro momento tem uma informação, mas ele vai passando aos outros, que chega até o último componente dessa linha de comunicação dentro de uma empresa ou instituição, acaba com a informação totalmente errada. Então, nós temos esta dificuldade em comunicar, em nos comunicar muitas vezes. Espera-se que estes elementos ordenados numa estrutura lógica resultem na possibilidade de uma melhor decisão. Então, sempre, né, dentro dessas questões do que é possível fazer, da informação que eu tenho e da comunicação que ela vai ser efetuada, é ordenar uma estrutura na possibilidade de tomarmos uma melhor decisão, pelo menos nesse momento no qual nós estamos trabalhando. Aqui tem uma figura do processo decisório, né? Então, temos várias alternativas, por exemplo, assim, identificar uma situação, né, uma oportunidade, um problema. Vocês, no dia a dia de vocês identificam algum desses fatores, né, que é o princípio crucial para o processo. Você precisa
identificar um problema ou uma oportunidade dentro da tua instituição. Analisar o diagnóstico da situação, ou seja, quais os objetivos, o que você pretende alcançar a partir da análise das ideias, né, da situação. Deixa eu só voltar aqui na identificação da situação, que eu não especifiquei melhor ali a explicação, né? Então, quando você identifica uma situação, é identificar uma oportunidade ou um problema, avaliar o progresso da organização. Então, aqui nós temos, né, o processo da organização e monitorar as tendências do ambiente. Etapa crucial para a eficácia do resultado. Então, como eu bem mencionei, identificação da situação é identificar uma oportunidade ou um problema, avaliar o progresso, então, da organização e monitorar as tendências. Depois, você vai para análise e diagnóstico da situação. Identificação dos objetivos que pretende alcançar a partir da análise das causas da situação e discussão, partilha de opiniões sobre a situação. Então, você identifica um problema ou oportunidade, você agora vai fazer o diagnóstico desse problema ou dessa oportunidade. Vai para o próximo passo, que é desenvolvimento de alternativas, ou seja, desenvolver um conjunto de alternativas para responder às necessidades da atuação e solucionar as causas. Então, identificar o problema, oportunidade, analisar o diagnóstico da situação, ou seja, o que está acontecendo, e desenvolver alternativas para melhorar esse conjunto de soluções. Avaliação das alternativas, ou seja, avaliação e comparação das alternativas e principais impactos de uma alternativa que você irá escolher. Seleção e implementação é a escolha da alternativa que melhor se adequa aos objetivos, tá? E, logicamente, por último, monitoração e feedback, ou seja, monitorar se foi feita ou não foi feita a alternativa proposta, se como que ela está sendo eficiente. Talvez nós, em um primeiro momento, possamos analisar uma alternativa para solucionar um problema em nossas empresas, mas que não está dando certo. Então, você tem que retornar, de alguma forma, a essas fases. Para quê? Para que você possa ter caminho A, caminho B, caminho C e caminho D. Nós, como administradores, nós não podemos estar em uma só variável de confrontamento de problemas, né, ou uma só variável para soluções. Não, eu tenho que ter planos B, planos C, planos D e planos E e assim por diante. E percebam, há um processo diante disso, né? Não se começa na identificação da situação e nem termina na monitoração. Você tem que sempre estar circulando esse processo decisório. Por quê? Porque o que hoje você decide dentro da sua empresa, daqui a um ano pode ser que está totalmente inviável. Né? Daqui a um ano pode ser que você tenha que tomar decisões de outra magnitude, de outras situações envolvendo a sua empresa. Por isso que ele é um processo, né? Ele é mais estilo tipo um fluxograma, no qual nós temos que sempre manter isso aqui rodando. Tranquilo? Aqui, como também bem mencionei, né, vocês já estão carecas, né, de saber, em muitos casos aí, né, cansados de saber um linguajar mais preciso, dessa questão do planejamento, né, o processo administrativo entre planejamento, organização, direção e controle. Por quê? Utilizamos muitas vezes recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos de informação para termos resultado, desempenho, objetivos, produtos, serviços, eficiência e eficácia. Então, dentro desse processo administrativo, né, pessoal, nós temos o planejamento, o PDCO, né, que a gente fala,
o planejar, organizar, o dirigir e o controlar, para quê? Porque, voltando lá ao processo processo de decisão, também, isso aqui sempre tem que estar rodando dentro das nossas empresas para tomarmos as melhores decisões. E lembrando, né, nós estamos num momento de recursos muitas vezes limitados, recursos humanos, financeiros e tudo mais, mas os resultados têm que ser altamente satisfatórios com relação aos nossos produtos e serviços. Então, o resultado de desempenho cada vez mais alto, os objetivos alcançados, os produtos cada vez mais e maiores, serviços, e assim por diante. Então, lembre-se sempre disso, que uma coisa puxa a outra dentro do tomar a decisão que você, administrador, terá que ter em suas empresas. O processo decisório, com todos aqueles ciclos de alternativas, monitoramento e feedback, e lógico, aliados a isso, o PDCO, o processo administrativo, que vocês tiveram e têm acesso, né, praticamente na graduação inteira. Para quê? Para desenvolver os melhores resultados possíveis. Tranquilo? Valeu. Então vamos lá. Então lembre-se sempre disso: processo decisório, né? Aquele círculo virtuoso, e o processo administrativo também. Eles estão alinhados para que nós, administradores, possamos tomar as melhores decisões, tá? Podemos salientar que a decisão é um julgamento, uma escolha feitas entre alternativas, incluindo todos os o que, quando, quem, por quê, como que aparece no processo de decisão. Percebam que aqui lembra-se muito, né, o 5W2H. O que vamos fazer, quando vamos fazer, quem vai fazer, por quê e como vai fazer, né? É semelhante. Então, além de você ter o processo decisório, né, já planejado, o processo administrativo, né, é esse poder de escolha que nós vamos ter, essas escolhas, né, entre o que, quando, quem, por quê e como, faz parte das nossas tomadas de decisões administrativas. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. A função do administrador não é exclusivamente tomar decisões, mas sim tomar providências para que o processo de decisão se realize de maneira eficaz. Logicamente que muitos de nós temos a palavra final dentro dessa função do que nós temos do processo de decisão. Faz parte, mas você precisa fazer com que todo um grupo, né, e principalmente tomar providências para que dentro desse processo, tanto de decisão como administrativo, possa ocorrer com as pessoas, as melhores pessoas, com os recursos materiais, né, com os recursos financeiros que eu tenho nesse momento à disposição. Tranquilo? Aqui eu tenho, né, as teorias de decisões de Herbert Simon, que utilizou para explicar o comportamento humano nas organizações. Lógico, né? Quando nós falamos em decisões, vai sendo muito pautado no comportamento do que está acontecendo, dos indivíduos que estão, né, tomando essas decisões. Então, faz parte. Nós, como administradores, nós somos seres emotivos, mas que precisamos sempre, não digo sempre, né, uma palavra muito forte, mas que precisamos ter em mente que a nossa racionalidade tem que se sobressair sobre o nosso emocional. Por isso, né, que muitas teorias nesse sentido. E segundo Simon, há 6 elementos clássicos na tomada de decisão. Primeiro, o tomador de decisão, logicamente, por mais que tenha um grupo de pessoas em estudando algo, então você como administrador, você tem a sua cadeia produtiva, você tem o seu corpo humano, né, de gestão de pessoas trabalhando, mas um vai tomar a decisão, muitas vezes em conjunto, mas uma pessoa, um setor vai tomar a decisão por um todo. Segundo,
Tem que ter um objetivo nas decisões, né? De grande parte, né, do que a gente for fazer tem que ter objetivo. Por exemplo, né? Preciso fazer uma academia. Tá, beleza. Qual que é o meu objetivo quanto a isso? Você tem vários, né? Mas um ou dois tem que sobressair. Por exemplo, o objetivo da saúde. Estando numa academia, a minha saúde ela vai melhorar. Segundo, uma aparência, eu vou me sentir melhor, seja aparência muitas vezes é intelectual ou às vezes é individual, né? O ego ele vai se tornar melhor e maior. Terceiro, eu quero ter uma aparência física melhor. Então, veja, para cada decisão que nós temos quem vai tomar a decisão, mas isso, por exemplo, se eu preciso emagrecer um pouco para ter esses objetivos, é eu, não é o outro por mim. Numa empresa também, né? Uma empresa onde a gente está trabalhando no corporativismo cada vez mais, o processo de tomar decisão é a empresa, pautada muitas vezes por variáveis do ambiente externo, sim, mas não necessariamente só esse ambiente externo, tá? Não somente essas situações, beleza? As preferências. Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, vamos voltar, né, a essa questão da academia. Para mim, a preferência, tem os objetivos, preferência, seria saúde. Eu já com 40 anos, a carcaça já é essa, né? A feição já é essa, não vai mudar, logicamente que vai mudar muito o estético também, mas a minha saúde, a parte interna, né, de todos os meus órgãos em perfeito funcionamento, é o meu objetivo, é a minha preferência para eu estar nesse momento fazendo uma academia. Logicamente que depois disso pode passar, né? Depois que eu gostar de tudo isso, né? Depois que eu ter disciplina, principalmente, as coisas vão acontecendo, né? Estratégia para isso, opa, então tá, eu vou na academia quantas vezes por dia, quantas vezes por semana, que tipo de treinamento eu vou fazer, então são as estratégias no qual eu vou percorrer para quê? Para diante dos meus objetivos eu ter eficácia, né? Eu chegar lá e emagrecer, se é que eu quero emagrecer, se é eu ter uma saúde, um colesterol baixo, se eu ter uma fisionomia melhor. Então, para que isso aconteça, eu preciso traçar estratégia, porque não é só academia, é alimentação, né? É uma vida mais saudável. Então, são um conjunto de fatores que eu tenho que tomar a decisão nesse caso. Imagine dentro de uma empresa, correto? A situação, né? A situação no qual daí eu percebo assim, opa, mas eu tenho um grande problema, não sei como é que está aí em Vaiporã e Pitanga, mas, por exemplo, a situação nesse momento de decreto por causa da pandemia, as academias estão fechadas, né? Então, eu não posso ir na academia, mas eu tenho a minha estratégia, eu tenho meus objetivos, daí eu faço em casa. Eu tenho que ter essa, eu tenho que ter essa expertise para tomar essa decisão de utilizar outra estrutura. Por exemplo, eu moro em prédio, então eu utilizo as escadarias do prédio. Vocês que estão em casa, que tem terrenos, vocês dão voltas ou caminho em praças que ainda estão abertas. Então, tudo isso é a situação do ambiente. E, logicamente, o resultado para que isso aconteça. Então, veja, há 6 elementos nessas tomadas de decisões. O tomador de decisão, os objetivos, elencar a grande maioria, as preferências desses objetivos, a estratégia para alcançar esses objetivos, a situação, ou seja, o meio ambiente, do ambiente no qual você está inserido e principalmente o resultado. Que lógico, tomamos decisões para quê? Para termos resultados melhores em nossas vidas, em nossas empresas, em nossos cargos e assim por diante. Tranquilo?
Peter Drucker, né, que muitos conhecem também, denomina as decisões de táticas e estratégicas. Então, vem o lado do Herbert Simon, falando um pouco do comportamento. Então, percebo que é uma disciplina, né, é uma questão meio de comportamental, nossa, como tomador de decisões. E Peter Drucker já vem para o outro lado da estratégia, das táticas, né, da parte dos jogos de empresas, né. Ah, professor, mas qual que é o correto? Não há correto, depende muito do ambiente, depende muito do resultado que você quer, depende muito do que você, quais são os objetivos, tá? E ela fala assim, dentro desse caso, né, das estratégias, da tática das estratégias, que a administração participativa é a melhor espécie de administração e, por conseguinte, sua tarefa é garantir participação coletiva em todos os aspectos da tomada de decisão. Então vamos lá, vamos pensar assim, voltando ao exemplo da academia. Só eu, logicamente, que eu tenho um papel importantíssimo para que eu obtenha resultados. Mas eu preciso do coletivo para que isso aconteça. Correto? Por exemplo, quem é casado precisa muitas vezes da cooperação da sua esposa, do seu esposo, para também ter essa alimentação saudável, né? Então, muitas vezes, não depende só de mim, grande porcentagem, mas a administração participativa, ou seja, ao redor, eu preciso que os outros também comprem essa minha ideia ou, muitas vezes, me ajudem a ter esses resultados. É a mesma coisa dentro de nossas empresas. Eu, como proprietário, eu, como administrador, eu quero que tenha um faturamento maior, eu quero tudo aquilo que nós já sabemos, mas para que possa ter, eu preciso que alguém trabalhe por mim também, ou seja, os meus colaboradores. E para que isso aconteça, preciso, né, da participação coletiva de todos, né? E diante disso, né, pessoal, nós temos os atores do processo decisório, que são, né, os tomadores de decisões. Então, nós temos as decisões são excepcionalmente tomadas por um indivíduo isolado, né, o governador, ministro, presidente de uma organização, ou ainda a decisão final pode caber a várias entidades. E os resultados são consequência da interação entre as preferências dos envolvidos no processo. A tomar a decisão pode ser sua administrador no final, mas você precisa que outras pessoas dentro da empresa, dentro desse processo organizacional, possa trazer informações para que você tenha, né, subsídios para tomar essas decisões da melhor maneira possível. Os resultados são consequências dessa interação, né? Os atores, os indivíduos, os corpos constituídos, os setores, a coletividade, né? Então, assim, voltando aqui, dentro desses atores, são nós como indivíduos, os corpos constituídos, ou seja, as empresas, os setores dentro das empresas e a coletividade. Porque quando eu falo em coletividade, nós temos uma sociedade, né? Uma sociedade no qual você tem uma empresa onde tem consumo e ofertantes de alguma coisa e consumidores. Então, preciso que tenha todos esses atores sendo trabalhados no mesmo momento. Qualquer gestor, ao tomar decisões, incorpora suas características e seus valores pessoais. Logicamente, como eu bem mencionei, a tomada de decisão muitas vezes é individual, né? Mas que vai apresentar um resultado ao coletivo. E diante disso, nós temos uma capacitação, nós temos muitas vezes um poder de argumentação, ou seja, nós temos esse viés que muitas vezes nós incorporamos nessas decisões as nossas características, os nossos valores pessoais. Lógico, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a minha realidade não é a mesma tua. Então eu tenho que entender também o administrador ou gestor hoje, por isso que tem todas aquelas áreas que nós precisamos trabalhar sempre, né? Que é o do marketing, de pessoas, do processo, estratégica e financeira, para quê? Para tomar as melhores decisões naquele momento, tá?
Então, nós temos alguns modelos, tá? Modelo clássico burocrático, né, são enfatizados, aqui a gente vê muito, né, principalmente nos órgãos públicos, né, vocês têm um pouco de injeção, né, em meio engessado, vocês viram, né, do sétimo período, tanto do CP Pitanga como o CP Univale, até comigo, né, no semestre passado, no ano passado, a, a questão da burocratização, ou seja, na administração pública, principalmente é muito visto isso, né? Nós temos o modelo comportamentalista, ou seja, os gestores procuram prever o comportamento dos indivíduos na organização. Lembre-se, é um jogo corporativo. E dentro desse jogo corporativo, quem joga, né, quem tem o esporte de hábito aí, você sabe que não é todo dia que o jogador de futebol vai se sentir bem e vai jogar bem, né? Não é todo dia que eu vou ter esses comportamentos de decisão, as melhores decisões, não. É muito voltado a essa questão um pouco mais psíquica, intelectual de cada um, né? Modelo normativo é o modelo dos grupos técnicos funcionais, logicamente temos alguns modelos a serem tomados, né? Principalmente do Conselho de Administração, por exemplo, né? O CRA, então, vem de encontro a um grupo de técnicos e funcionais para que aqueles regimentos, para que aquelas sessões sejam realizadas, né? Em modelo racional, o processo decisório tem como intuito maximizar os objetivos da autoadministração e de seus pares e de seus acionistas, né? Então, lembrando, né, dentro desse modelo, desse processo, temos essas questões de tipos de processos decisórios. Qual que é o certo, professor? Também bem falei, né? Não tem certo, depende muito de onde você está inserido, de que mercado que você está inserido, porque a gente sabe, ó, por exemplo, a atuação de um administrador em Guarapuava é diferente de Pitanga, que é diferente de Vaiporã, que é diferente de Maringá, que é diferente de Curitiba, né? Então você precisa, como administrador, dentro daquelas variáveis, dentro dos atores disponíveis e modelos de processo de decisão, entender qual o melhor modelo naquele momento. Pode ser o correto? Naquele momento pode ser. Tranquilo? Independente dos atores e modelos, os processos de tomar decisão são, em grande parte, determinados pelas características e pelo contexto da organização em que eles ocorrem, né? Então, como eu bem mencionei, depende muito do contexto, depende muito das características, né? Cada um de nós aqui, tanto aí, vocês que estão me vendo, de Pitanga, da Univale, das cidades onde vocês estão vendo, cada um de vocês tem uma característica diferente um do outro, né? Uns aí são mais voltados ao marketing, outros são mais voltados ao financeiro, outros são mais voltados ao estratégico. Então, é assim que funciona, tá? Dentro dessas situações aí, beleza? Tipos, estilos e níveis de tomada de decisão. O pensamento linear, ou seja, acredita que os problemas, uma vez definidos, e as soluções, uma vez implementadas, sempre são válidos e ignora a natureza rápida das mudanças. Então, nós não podemos, esse pensamento linear é muito comum, mas não, nesse momento não podemos ter. Nós temos que ter pensamentos mais estratégicos, não só em uma linha reta, mas nós sabemos que há curvas, há bifurcações que precisamos tomar as decisões muitas vezes rápidas. Pensamento sistêmico, ou seja, supõe que os problemas são complexos e relacionados a uma situação e que as soluções não apenas resolvem o problema, mas também terão impacto ao restante da organização. Enquanto o pensamento linear pensa no agora, né, vou tomar decisões agora com os meus recursos, o pensamento sistêmico, ele pensa no agora e um pouco mais adiante. E nós sabemos disso, né? Nós temos essa expertise de pensar dessa maneira. Precisamos ter esses pensamentos, logicamente, resolver o agora,
o agora, mas nós precisamos ter, né, esses tomar decisões dentro desses pensamentos lineares e pensamentos sistêmicos. Precisamos entender, precisamos resolver os problemas nesse momento, mas as consequências dessas tomadas de decisões vão ser refletidos, né, em um curto, médio e a longo prazo em nossas empresas, tá? Então, aqui nós temos os níveis de tomada de decisões em uma organização, temos o nível organizacional, também possivelmente vocês já viram isso, né? O nível organizacional alto, o intermediário, o nível de supervisão. Quais são os tipos de decisões conforme esses níveis? Então, o nível alto, né, que muitos de vocês estão se capacitando para que isso aconteça, é o estratégico, ou seja, o pensar. Aí você pode fazer uma analogia como presidente de uma empresa, como dono de uma empresa, onde muitas vezes ele tem que estar na frente do computador, em planilhas, em gráficos, percebendo ou visualizando as melhores tomadas de decisões naquele momento. Temos um intermediário, ou seja, o tático, que fica entre o alto e o baixo, ou seja, mais a cargo de diretoria, muitas vezes, de uma empresa, gerência de uma empresa, supervisão de uma empresa, onde ele tem as tomadas de decisões no nível hierárquico alto, e ele tem que fazer com que essas decisões sejam alcançadas, muitas vezes pelo operacional, ou seja, pelo nível de supervisão. Tá? Então, dentro dos níveis de tomada de decisões, né, dentro dessa figura no qual está aí encampada aí no computador, nós temos o alto, que é estratégico, né, o intermediário, que é o tático, que ele se conversa tanto com o estratégico como com o operacional, e o extremamente operacional. Estilos de tomada de decisão, então nós temos indivíduo avesso aos problemas, aquele que não quer nem saber dos problemas no qual ele precisa ser resolvido, deixa estar, um dia seja resolvido. O indivíduo solucionador de problemas e o previsor de problemas. Então nós temos, né, esses estilos de tomar decisão. O que não está nem aí para a história, o que soluciona os problemas e o que antecede. Então tem um que não está nem aí, o solucionador, ou seja, o problema está implícito, já eu tenho que resolver de alguma forma. E o previsor de problema, ou seja, o antecessor, ele antevê, ele prevê o que está acontecendo, que é o que a gente precisa ter. Porque a partir do momento que você prevê um tipo de problema, até o custo operacional de tudo isso, custo financeiro, muitas vezes isso se torna muito mais baixo do que depois acontecer. Por exemplo, né, um exemplo drástico, mas um incêndio em uma casa. Às vezes por falta de cuidados nos fios elétricos, né? Infelizmente, chegou-se a um ponto dessa falta de cuidado nos fios elétricos, porque daí teve um problema na qual propiciou esse incêndio, correto? Não teve alguém que previu, não, vamos gastar um pouco mais aqui, vamos trocar todas esses fios elétricos, vamos trazer um profissional aqui para ver como é que está, justamente para que não chegue ao ponto do problema em si, que é o incêndio na instituição, tá? Então, aqui nós temos a teoria da racionalidade limitada, né? Nós temos essa concepção de organização, relação administração e empregados, sistemas de incentivos e resultados, né? Nós temos tanto sistemas de incentivos mistos como comportamental. Então, essas são as nossas racionalidades. Diante de tudo que eu falei até agora, pessoal, logicamente que quando a gente fala em processo de decisão, nós temos que ser altamente racionais, né? Dentro de uma limitude que nós temos, né?
logicamente, né? Todos nós temos algum tipo de limitação, tanto psíquica como física e assim por diante. E dentro de tudo isso, né, essa racionalidade limitada, nós temos que sempre entender que trabalhamos com comportamentos humanos. E lembre-se, né, dentro desses comportamentos humanos, que essa situação de racionalidade limitada, eu preciso ser o mais racional possível, eu preciso compreender os meus objetivos, mas que eu tenho que utilizar as pessoas para enfrentá-lo da melhor maneira possível, né? E a tomada de decisão é normalmente entendida como um sinônimo de administração, não havendo questionamentos de que o processo administrativo é essencialmente o processo decisório, né? Então, para finalizar essa nossa videoaula de hoje, pensem sempre nesse processo de decisão que nós já falamos. Ele tem que ter, compreender aquele fluxograma, compreender todas aquelas etapas, conforme também a ajuda do processo administrativo. Mas lembrem-se sempre do objetivo. Temos dentro da administração, vamos fazer algo, um plano de ação para ver o que dá. Não. Eu falo muitas vezes nessa ação para ver o que dá, pode ser sorte ou azar, né? Mas não é um resultado eficiente. Então, cada vez mais, nós, como administradores, temos que ser eficientes em nossos resultados. Fazer mais com menos. Produzir mais com menos recursos financeiros, produtivos, humanos, estruturais e assim por diante, muitas vezes até tecnológicos, tá? Então, agradeço a vocês, né, nesse primeiro dia de mês de março aí, das nossas ações. Deixa eu parar a minha apresentação aqui para vocês. Então, obrigado, né, mais uma vez, obrigado aí por esse momento. Então, a nossa aula a partir das 19h15, como sempre, né, a APS compartilhada, os meus queridos sétimo período, administração CP Pitanga, aos meus queridos e minhas queridas do CP Univale sétimo período, tamo junto. Então vai estar disponível o material de apoio dessa aula, vai estar disponível essa gravação dessa videoaula para vocês, e como todos sabem, como é comum, estarei à disposição de vocês aí para qualquer dúvida, né? Podem me chamar no WhatsApp a partir das 19h15 ou até mesmo no Google Meet, a gente pode trabalhar, tranquilo? Então, desejo a vocês uma ótima aula e fico à disposição sempre. Um grande abraço, meus queridos. Até mais.